crise econômica continua pesando, no bolso de muitos brasileiros. A inadimplência do consumidor aumentou quase 5,5% em setembro, segundo dados divulgados hoje pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Paula Araújo, que está no nosso estúdio da BMF Bovespa, em São Paulo. Paula, só para a gente localizar, já são quantos brasileiros aí com contas atrasadas? Acho que você tem esse número, né? Boa tarde. Oi, Sidney, boa tarde. Olha, até o final do mês passado eram 57 milhões de brasileiros com contas atrasadas e com nome registrado em cadastro de devedores. Isso equivale a quase 40% do total da população adulta do país. São exatamente 38,9% do total de brasileiros entre 18 e 94 anos. A pesquisa também mostrou que tipo de contas os brasileiros mais atrasaram. As de serviços básicos, como água e luz, por exemplo, foram as que tiveram a maior alta de inadimplência em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Olha, alta de 12,55%. Dívidas bancárias, aqui entra cartão de crédito, financiamento, empréstimos, alta de 10,32%. E telefone, aqui celular, telefone fixo e TV por assinatura, 4,17%. Vou conversar com o Flávio Borges, que é gerente financeiro do SPC Brasil. Flávio, boa tarde. Boa tarde. A gente estava conversando antes, você disse que ter esse aumento de inadimplência em contas de água e luz é um aumento perigoso, é isso? É perigoso porque são contas que as pessoas normalmente priorizam quando existe algum aperto financeiro. Então, quando a pessoa chega ao ponto de não conseguir pagar aquelas contas que geram corte de fornecimento, como é o caso de água e luz, é um sinalizador de que o momento não está bom. Agora, isso aí são contas atrasadas, mas e aquelas contas que ficam como devedoras, ficam em dívida por muito tempo? Qual é a que mais aumentou? Nós vimos um aumento de 15% entre aquelas contas vencidas já entre 3 e 5 anos, ou seja, as dívidas estão permanecendo por mais tempo na base de dados. Principalmente as dívidas bancárias, que representam aí mais de 48% do estoque de registros, continuam aumentando e continuam permanecendo por mais tempo na base. Isso é muito perigoso, né? Porque tem juros, por exemplo. Qual a recomendação, por exemplo, para quem está inadimplente? É claro que ninguém quer ficar devedor. E então, quando a pessoa já está devendo, ou, por exemplo, perdeu o emprego, não tem uma previsão de quando vai conseguir voltar a pagar essa conta, qual é a recomendação? Como deve agir? A dívida, na medida do possível, ela deve ser sempre barateada. Então, se a pessoa ela vai ver que o cartão vai vencer, ela não vai conseguir pagar a fatura na sua integralidade, para ela fugir daquela taxa de mais de 300% ao ano, que é o rotativo, se ela ainda tiver emprego, por exemplo, ela pode fazer um consignado, ou ela pode buscar fontes alternativas de crédito para se livrar dessas dívidas mais caras. Se ela perde o emprego, ela tem aí talvez um fôlego, algum benefício, ela pode sacar o FGTS, ela vai ter o seguro-desemprego em alguns casos, se for economia formal. Mas em todos os casos, como o credor também tem um grande interesse em receber essa dívida, ele vai estar disposto a negociar, na maioria das vezes. E aí essa negociação ela se dá por meio de alongamento de dívida, parcelamento, enfim, ele tentar flexibilizar de alguma forma para aumentar as chances de receber. Obrigada por todas as informações.